Olá, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo iremos falar sobre os principais camisas 9 da história do Flamengo e tentar decidir quem foi o maior que vestiu a 9 do manto. O bode atômico. Cria da base, exímio cabeceador, tático e de bom passe, o camisa 9 chegou a ser elogiado por Zagallo. O velho Lobo elogiava seu estilo de jogo simples, aguerrido e eficiente. Em um momento em que o Flamengo estava distante de ter o melhor esquadrão, Dionísio se destacava por sempre marcar gols em clássicos, principalmente nos Fla-Flus, mas foi um gol de letra contra o Vasco que o fez cair de vez nos braços da torcida. Em 1969, no melhor ano de sua carreira, se destacou no Robertão, mas o elenco não conseguiu acompanhar seu destaque. Em 1970, o ano seria dele. O artilheiro começou afiado, mas uma grave lesão no joelho direito o tirou de cena. Voltou em poucas partidas em 1971. Já em 1972, conseguiu conquistar o seu único título com o Flamengo, o Campeonato Carioca. Deixou o clube neste mesmo ano. Seu pouco tempo de auge foi o suficiente para manter um modesto elenco competitivo e o suficiente para estar aqui nessa disputa. Pelo Flamengo foram 164 jogos e 61 gols. Fio Maravilha. O primeiro xodó da Gávea. Ele era veloz, driblador, voluntarioso e com faro de gol apurado. Cria da base, Fio estreou no profissional em 1965. Foi destaque em vários torneios internacionais, chegando a marcar contra Barcelona no primeiro minuto de jogo. Mas o gol consagrador veio contra o Benfica de Portugal em 1972. Ao driblar dois zagueiros, o goleiro e marcar, seu gol virou música conhecida no país inteiro. Foi contemporâneo de Dionísio, tendo atuado juntos algumas vezes. Fio foi campeão carioca em 1965 e 1972 e saiu do clube em 1973. Atuou em 294 jogos e marcou 84 gols pelo Flamengo de 1965 a 1973. E na nossa primeira disputa de quem foi o maior camisa 9 da história do Flamengo, entre Dionísio e Fio, escolho Fio Maravilha. Não só por ser mais lembrado, mas por apresentar melhores exibições e resultados. Cláudio Adão. Com 82 gols em 154 jogos, atuando de 1977 a 1980 e depois em 1983, Cláudio Adão é um dos maiores atacantes da história do futebol, não só do Flamengo, mas também do Brasil. Exímio finalizador, o jogador acabou tendo azar em sua passagem pela Gávea, quando teve muitas contusões. Porém, mesmo assim, ajudou o rubro-negro, ao lado de Zico, a ser campeão carioca 1979, sendo artilheiro da competição no mesmo ano e no ano anterior. E no duelo contra Fio Maravilha, ainda escolho Fio. Nunes. O João Danado saiu da base do Mengão para se tornar artilheiro em outros clubes. Quando retornou, teve 3 passagens, sendo a primeira e mais vitoriosa a de 1980 a 1982. Passou em 1984 e também em 1987, sem o mesmo sucesso de antes. Com a camisa do Flamengo, Nunes foi campeão carioca em 1981 e 1986. Campeão brasileiro em 1980 e 1982. Estava no grupo campeão da Copa União em 1987, além de ser campeão da Libertadores e Mundial em 1981. Sua estrela de fazer gols em finais lhe deram o apelido de o Artilheiro das Decisões. Ao todo, fez 99 gols em 214 partidas. É extremamente identificado com o clube. Seu estilo de jogo eficiente e aguerrido e sua estrela o tornaram um dos maiores camisas 9 de sua geração. E na disputa de Nunes contra Fio Maravilha, Nunes é o escolhido. Baltazar. Um dos atacantes mais letais, eficientes e vencedores do futebol brasileiro, Baltazar, o artilheiro de Deus, apelido dado devido à sua forte fé cristã, chegou ao Flamengo em 1983. Foi campeão brasileiro pelo clube e, apesar do pouco tempo, conseguiu conquistar a exigente torcida rubro-negra com seu talento e profissionalismo. Segundo o site Terceiro Tempo, Baltazar atuou em 47 jogos e marcou 23 gols. Poderia ter conseguido uma identificação maior
caso tivesse ficado por mais tempo, mas não podemos negar que ele deu conta do recado. No entanto, em uma disputa com Nunes, não tem como. Ainda vamos de João Danado. Bebeto. Apesar de não ser um centroavante de ofício, Bebeto ostentou a camisa 9 do Flamengo. Ganhou projeção nacional quando passou a atuar com mais regularidade em 1984 até a sua conturbada saída em 1989. Está entre os 10 maiores artilheiros da história do clube, com 151 gols em 308 jogos. Com o Flamengo esteve no plantel do time campeão brasileiro de 1983, venceu o Campeonato Carioca de 1986 e a Copa União de 1987. Retornou ao clube em 1996, mas ficou pouco tempo. É disparado o futebolista mais talentoso que vestiu a camisa 9 do Mengão, mas os poucos títulos e a forma como saiu pesam na hora de decidir sobre o maior e mais relevante camisa 9 da história do clube. Dito isto, numa disputa com Nunes, ainda ficamos com o artilheiro das decisões, Nunes. Gaúcho. Folclórico, sorridente, carismático, brincalhão e um dos maiores cabeceadores da história do clube, Gaúcho é cria da base do rubro-negro carioca. Atuou nos profissionais em 1984 e neste mesmo ano foi negociado. Voltou em 1989. Mais experiente, fez parte de um momento de insegurança do clube pós-era Zico. Não era um paizão como Júnior, mas ao seu jeito descontraído, conseguiu liderar os jovens e talentosos atletas que surgiam da base. De cara foi campeão da Copa do Brasil em 1990, campeão carioca em 1991 e mesmo com eliminações precoces, foi artilheiro da Libertadores e da Supercopa Libertadores deste mesmo ano. Em 1992, foi a referência do ataque do Flamengo campeão brasileiro. Ficou no clube até 1993, quando foi negociado com o Lecce da Itália. Ao todo, o Gaúcho fez 200 partidas e anotou 98 gols. De todos, é o que talvez tenha um estilo mais parecido com o de João Danado. Mas numa disputa entre os dois, ainda fico com Nunes. Gabriel Barbosa. Agora vamos falar de Gabigol. Chegou ao Flamengo em 2019 e ao vestir a camisa 9 do Flamengo a simbiose foi instantânea. Logo em seu primeiro ano, Gabigol não só conquistou a torcida, como entrou para a eternidade. Com gols decisivos e uma postura de quem não se esconde em jogo grande, ele brilhou em todas as frentes. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores e artilheiro do Flamengo na temporada. Seus 2 gols na final da Libertadores o transformaram em lenda já no primeiro ano de clube. Marcou gol em outras 2 finais de Libertadores, perdendo uma e vencendo outra. Ao todo, Gabigol conquistou 4 campeonatos cariocas, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores da América. Saiu do clube no final de 2024, após um longo período de queda de desempenho. Mas nada que apagasse a sua história no clube. Ao todo foram 308 jogos e 161 gols. E numa disputa com Nunes sobre quem é o maior camisa 9 da história do Flamengo, quem vence? 2 ídolos, 2 eras, 2 camisas 9 que marcaram a história do Flamengo. De um lado, Nunes, o artilheiro das decisões dos anos 80. Do outro, Gabigol, o homem que incendiou a Libertadores em 2019 e levou o Flamengo de volta ao topo. Nunes jogou ao lado de Zico, conquistou o mundo e ficou marcado para sempre no coração do torcedor raiz. Gabigol tem a cara da nova geração. É irreverente e provocador. Ama a camisa e ainda é um dos maiores artilheiros da história do clube no século XXI. 2 gigantes, 2 camisas 9 eternos. Nunes foi o camisa 9 da era Zico. Gabigol, o camisa 9 da sua própria era, em tempos de Gabigol. E devido a esse protagonismo, esse canal elege Gabigol como o maior camisa 9 da história do Flamengo.